Acho que já estamos em condições de começar a reunião, não, Fernando? Ok. Boa noite a todas e a todos, dou-vos as boas-vindas a esta reunião, tem que ser nos mesmos moldes, infelizmente, como foi a reunião neste caso a última reunião, que era suposto ser em abril e foi mais tarde, e para dar início a esta reunião quero dar as boas-vindas também ao nosso presidente do Conselho Intermunicipal Jorge Rosa, ao primeiro secretário Fernando Romba, que já fez aqui a parte dele e substituiu também os nossos secretários na chamada. Também temos o secretário Luís Lança Silva e também neste caso e também temos a Teresa Lobo, que é a nossa coordenadora técnica, que nos dá-nos aqui um grande apoio nestas reuniões. Também já agora dar as boas-vindas ao Paulo Arsénio, não é? Como presidente, está como público nesta reunião, que é sempre bem-vindo a estas reuniões. Antes de iniciar a reunião, eu tenho que dar posse à Susana Figueira, que é eleita em representação da Assembleia Municipal de Castro Verde, em substituição do ex-eleito Leandro Gonçalves. Susana, sei que a Susana já tem o que tem para dizer, tenho aqui a posse. Portanto, antes de mais, boa noite a todos. Boa noite. Portanto, agora é só dizer o que tem para dizer, essa frase que aí tem, e depois tenho aqui a tomada de posse que irei assinar e depois logo veremos essa parte mais técnica, como é que iremos fazer, para ter a Susana para poder assinar também. Ok. Então, fica também, peço desculpa, fica também transcrito na ata todo o termo de posse, tal como está aí, não valerá a pena a Ana estar a ler, a Susana também já tem conhecimento. Neste caso é tomar posse. Eu abaixo assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ok, obrigada, Susana. Portanto, neste momento já está com a posse tomada, portanto já é eleita efetiva aqui da nossa Assembleia Intermunicipal. Agora vamos passar à aprovação da ata da reunião anterior. Portanto, ainda temos aqui o período antes da ordem do dia, mas neste caso vou fazer a aprovação da ata da reunião anterior. Penso que toda a gente tenha tido conhecimento da ata, não é? Portanto, foi dada conhecimento. Quem vota contra? Portanto, em relação à votação, vamos fazer mais ou menos os mesmos moldes como fizemos na última vez. Se houver alguém, eu vou pedir para que, se calhar no bate-papo é mais fácil, se houver alguém que vote contra ou tenha aqui um voto de minoria, ficar lá registado, para poder registar aqui. No caso aqui da ata, o que vamos fazer é o seguinte: se não houver nenhum voto contra, as abstenções vão ser consideradas as pessoas que não estiveram presentes na reunião anterior. Portanto, eu não vou estar com aquele formalismo de estar a contar quais são as abstenções, vou considerá-las as pessoas que não estiveram na reunião anterior. Caso haja alguém que tenha estado na reunião anterior e queira ter abster-se ou votar contra, pois aí vai ter que se pronunciar. Portanto, ou então, se calhar, como eu tenho aqui a visão da tela toda, vou passar a tela e caso haja algum voto contra, ponham a mão no ar, por favor. Portanto, alguém vota contra? Não. Alguém se abstém sem ser as pessoas que não estiveram presentes na última reunião? Caso haja alguma abstenção de alguém que tenha estado presente na última reunião, deve dizer, liga o som e diga que quer se abster. Se for só por não ter estado na última reunião, isso são considerados e já temos aqui contabilizados quem não teve. Portanto, não há, portanto, vai ser aprovada por maioria. Depois, passamos ao período antes da ordem do dia. Alguns dos grupos presentes nesta Assembleia, dos grupos partidários presentes nesta Assembleia, quer apresentar alguma moção, alguma declaração política, alguma coisa? Eu, em nome do grupo da CDU, peço a palavra para fazer uma declaração. Ok. Pode dizer.
Então, boa noite, Sr. Presidente, boa noite, restantes membros da mesa, boa noite aos elementos do Executivo, aos restantes eleitos da CIM, também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, meu colega, agora não, Paulo Arsénio, meus cumprimentos. Em nome dos eleitos da CDU, queria manifestar a nossa preocupação com a atual situação do país face à pandemia e, naturalmente, também face à área de abrangência da CIMBAL, da nossa CIM. Porque é com muita preocupação que vimos que no nosso distrito passámos de 1 para 4 concelhos em risco de agravado de transmissão. E embora considerando que não existe um contacto generalizado na população, ou seja, que não existe uma transmissão comunitária, preocupa-nos muito que este contágio esteja a ocorrer essencialmente naqueles que são mais fragilizados, nomeadamente nos idosos e outros institucionalizados, mas também nos trabalhadores migrantes. É uma preocupação. Peço desculpa, mas tem o som desligado. Pois estava só a carregar no tab e tirei a mão e realmente isto deixou de ter som. Em relação aos idosos, consideramos que a situação se deve em grande parte a uma ausência, à ausência de uma verdadeira política de apoio à terceira idade, que tem caracterizado os sucessivos governos que temos tido, deixando a proteção dessas pessoas à iniciativa das instituições de solidariedade social, bem como uma grande incapacidade também das autoridades competentes, nomeadamente da Segurança Social, mas também das autoridades de saúde, em prestar apoio e acompanhar essas instituições. Julgamos que nesta fase difícil que atravessamos, valeu e continua a valer muito o apoio das autarquias locais, das câmaras e das juntas de freguesia. Já no que se refere aos trabalhadores migrantes, julgamos que tudo se resume a 2 palavras: a trabalho sem direitos. Embora não possamos desligar a situação destes trabalhadores migrantes da total ausência de uma política agrícola para a nossa região, que potenciasse o aproveitamento dos recursos hídricos do Alqueva, na inovação agrícola, mas também na manutenção do tradicional, que potenciasse culturas que contrariassem a sazonalidade da necessidade de mão de obra, e que salvaguardassem o meio ambiente, incentivando a fixação destes trabalhadores, mas também dos nossos jovens e consequente combate à desertificação da nossa terra, não podemos deixar de refletir que o risco agravado de transmissão do vírus entre eles se deve às condições em que, e dizemos com consciência plena do que estamos a dizer, deste termo, em que sobrevivem, porque não vivem, sobrevivem. E tal deve-se, achamos nós, e mais uma vez, à incapacidade das autoridades competentes dependentes do Poder Central em fiscalizar essas situações. Mas também há gritante ausência de normas que responsabilizem os empregadores. Os empregadores destas pessoas, destes trabalhadores, sejam eles as empresas agrícolas, sejam eles as empresas de prestação de serviço, sejam eles as empresas de trabalhador temporário, têm que ser responsabilizados pela situação em que eles vivem enquanto lhes estão a prestar trabalho. Impõe-se que, não só pela necessidade de combate à pandemia que estamos a atravessar, mas também por uma questão de respeito pelos direitos humanos e pela dignidade das pessoas, sob pena de todos sermos cúmplices com este estado de coisas, em que 20, 30, 40, 50 pessoas vivem na mesma casa, em condições degradantes, exigir de quem direito a criação de normas de responsabilização dos empregadores, mas também a criação de condições para impor a sua efetiva aplicação. Isto era o que queríamos dizer em relação à situação que estamos a atravessar. Gostava de acrescentar, a terminar, deixar aqui uma palavra de solidariedade para todos aqueles que estão a atravessar momentos difíceis, quer por estarem infectados, quer por terem perdido o emprego, quer por ter diminuído o rendimento, mas também uma saudação muito especial àqueles que continuam a desenvolver todos os esforços possíveis para nos ajudar a atravessar estes momentos. Disse. Obrigada. Mais alguém quer fazer... Senhora Presidente, está-me a ouvir?
Doutor, pode falar. Queria fazer uma declaração em nome dos eleitos da CDU. Antes de mais, queria também cumprimentar todos os presentes nesta videoconferência e gostaria de fazer então uma declaração contra a farsa da falsa democratização da CCDR pela exigência da regionalização. A CCDR é uma estrutura desconcentrada do Estado, sem autonomia política, administrativa e financeira, dependendo das orientações e opções do Governo, sendo que o Primeiro-Ministro tem, de acordo com o Decreto-Lei, a prerrogativa de demitir o Presidente da CCDR caso este não cumpra os objetivos e orientações definidas centralmente. O chamado processo de democratização das CCDR, com a eleição do Presidente e Vice-Presidente, decorre do acordo de 2018 entre PS e PSD e representa um simulacro e uma forma de adiamento do inadiável e cada vez mais necessário processo de regionalização constitucionalmente consagrado. Estes dois partidos foram e continuam a assumir-se como principais responsáveis pela inviabilização em concreto por todos os meios da regionalização em Portugal. Para nós, conhecendo outras preocupações e visões sobre a questão, bem como os elementos contraditórios e dúvidas naturais no contexto, temos como opinião que elas não nos devem levar a desviar a atenção do elemento principal, que é de natureza política e não de oportunidade ou instrumental. O de estarmos perante uma mistificação de conceitos e um logro, apresentando a desconcentração como sinónimo de descentralização, iludindo a natureza distinta entre ambas e procurando em soluções desconcentradas um fator de redução da exigência de uma descentralização, adiando, uma vez mais, a regionalização. Os eleitos da CDU na Assembleia Intermunicipal, novembro de 2020. Obrigada. Mais alguma declaração? Mais alguém quer tomar a palavra? Não? Portanto, não havendo mais nada, passamos ao período da ordem do dia. Então, temos o primeiro ponto, que é a apreciação da atividade da comunidade intermunicipal, relatório parcial de junho a novembro de 2020. Neste caso, vou passar a palavra ao Presidente do Conselho Executivo, Jorge Rosa, e passo-lhe a palavra para em relação a este ponto. Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar todos os membros desta Assembleia Intermunicipal e também o meu colega Paulo Arsénio, que está no público. Nós normalmente fazemos sempre na Assembleia Intermunicipal uma apresentação das atividades da comunidade no período que nomeia ambas as Assembleias, neste caso desde junho até agora novembro, para que os eleitos na Assembleia, que não estão tão próximos da gestão da comunidade, como estão os 13 membros que compõem o Conselho Intermunicipal, possam tomar conhecimento da nossa atividade durante este período. E para isso preparamos normalmente um relatório que eu peço ao Primeiro Secretário Fernando Roma que possa, portanto, colocar na tela e apresentar a todos. Ora, penso que já devem estar a visualizar. Eu vou tentar também ser mais ou menos sintético e apresentar aqui genericamente, portanto, o que é que foi este período entre assembleias aqui relativamente à comunidade intermunicipal de Baixo Alentejo. Pronto, isto no fundo é aqui a introdução relativamente à questão, que conforme a lei, portanto, apresentamos o relatório, portanto, do ponto de vista escrito e detalhado está convosco. Neste período em apreço, o Conselho Intermunicipal continuou a reunir também por videoconferência, devido à questão da pandemia, e iremos também, de certa forma, indo de encontro aqui à estrutura que temos nas grandes opções do plano, dar aqui uma vista de olhos sobre as questões. Começamos aqui pela questão da contratualização do Baixo Alentejo. Portanto, nós estamos comparativamente, não estando muito bem, estamos com uma taxa de execução, isto são dados a 30 de setembro de 2020, a taxa de execução dos pactos, estamos nos 42%, mas temos uma taxa de compromisso já de 94% e a taxa de pagamento também já vai quase nos 50%, portanto eu volto a referir que são dados de 30 de setembro, comparativamente com as outras comunidades, portanto estamos aqui relativamente bem, quer do ponto de vista da execução, quer do ponto de vista do compromisso, mas ainda longe dos valores que se deveriam estar. Naturalmente estamos já na fase final do quadro comunitário, com um conjunto de vicissitudes que têm levado a que a execução não esteja a ser, a nível global,
muito boa, e aqui na nossa região, no Alentejo, portanto, comparativamente com as outras, portanto, nós estamos aqui um bocadinho abaixo da Lesíria e do Tejo e muito similares aos colegas do Alto Alentejo. Ainda aqui no âmbito da contratualização, portanto, temos aqui a evolução que foi, e temos aqui 3 colunas: o aprovado é o azul mais claro, o pago é o azul escuro e o validado é o verde. Portanto, isto do ponto de vista dos fundos comunitários tem muita importância relativamente aqui à questão do validado. Portanto, nós estamos em outubro de 2020 com fundos aprovados nos nossos municípios superiores a 26 milhões de euros e já está pago mais de 12 milhões e 500 mil, e validado também está muito perto do pago. O grande objetivo deste ano é chegarmos ao final do presente ano com uma taxa de compromisso de 100%, e vamos caminhando a traços largos por isso. Relativamente aqui ao SI2E, que foi o sistema de incentivos ao emprego e ao empreendedorismo, onde as comunidades intermunicipais tiveram um relevo grande, juntamente com os GAL. Neste caso, a Simbal tem sido das melhores, se não a melhor do país, em termos de execução nas 3 fases do programa, quer na aprovação, quer no PAC, quer no validado. Portanto, estamos a falar de fundos comunitários aprovados de quase 3 milhões e 400 mil, já pago quase 3 milhões de euros, e também o validado está muito perto do pago. Portanto, temos estado a trabalhar todo ao vapor no sentido de fazer chegar o mais rapidamente possível estes montantes à economia, e desse ponto de vista parece que temos tido sucesso. Eu recordo que este SI2E teve aprovados 33 projetos, cerca de 80 postos de trabalho foram criados e um investimento total que chegou quase aos 8 milhões de euros. Ainda dentro da estrutura interna, o Diário do Alentejo continua a funcionar também com algumas restrições, nomeadamente no campo das receitas, em que a publicidade tem sofrido um rude golpe neste período de pandemia. Temos tentado sensibilizar também as pessoas para a utilização da internet e da edição online, e naquelas fases mais complicadas em que praticamente está tudo fechado, disponibilizarmos de forma gratuita a edição online do Diário do Alentejo para os leitores habituais poderem aceder à mesma à informação. O Centro Intermunicipal de Digitalização continua a funcionar, temos divulgado e em virtude dessa divulgação, principalmente junto dos nossos municípios, temos ali já um conjunto de serviços que praticamente preenchem os próximos meses, para não dizer quase anos, de serviço, porque temos ali um grande leque de documentos importantes para digitalizar e continuamos a trabalhar nesse sentido, naturalmente. Área administrativa e financeira, estes valores se calhar vou passar aqui um bocadinho mais à frente, porque estão, para não estar aqui a amassar muito com números. Aqui relativamente à situação financeira da comunidade, portanto este é o quadro genérico das dívidas dos municípios à nossa CIM. Alguns são valores que ainda vêm da Associação de Municípios e, portanto, temos aqui um total de quase cerca de 562 mil euros. Eventualmente já houve aqui alguns avanços positivos, nomeadamente a Câmara de Barrancos, que já liquidou uma fatura de 9 mil e qualquer coisa euros, portanto este valor dos 32 mil euros já baixou para 23 mil, cerca disso. Todavia, isto era os dados no mês de outubro, e é para esse mês é que se referem estes valores. Portanto, há aqui um valor grande que é da Câmara Municipal de Ourique, mas este montante, então, estes cerca de 316 mil euros, é um montante que está em tribunal e por esse motivo também ainda tem aqui um peso grande no total das dívidas. Este aqui é o gráfico que espelha também isso, portanto aqui o município de Ourique com este valor maior. De salientar que há aqui 2 municípios que têm valores negativos, ou seja, no encontro de contas já têm valores a seu favor, que é o caso de Almodóvar e de Castro Verde, e após Ourique destaca-se aqui a Câmara Municipal da Videira, que já tem uma dívida superior a 50 mil euros, depois também Ferreira do Alentejo e Serpa. Isto também são os montantes relativamente à situação financeira,
que neste momento tinha um equilíbrio orçamental, com um superávit de cerca de 30 mil euros. Relativamente aos recursos humanos, portanto, contratação em funções públicas por tempo indeterminado, está a decorrer um concurso na área de gestão do ambiente, está a entrar na sua fase final. No âmbito da mobilidade também entraram 2 pessoas durante o mês de setembro e também se iniciaram estágios PEPAL, alguns dos quais já se vinham arrastando há algum tempo e que foram os processos suspensos devido à questão da pandemia. A formação profissional, iniciámos já um conjunto de ações de formação, neste caso por videoconferência para trabalhadores dos nossos municípios, e portanto temos a decorrer um plano que foi aprovado, 58 ações de formação cofinanciadas para cerca de 30 meses, em que permite a formação em diversas áreas aos trabalhadores dos nossos municípios, sem custos associados. Aqui nas nossas instalações temos tentado ir melhorando aos poucos as condições para os trabalhadores poderem desenvolver as suas atividades. Tem aqui alguns exemplos, nomeadamente algumas salas que foram alvo de intervenção e que foi colocado pavimento flutuante, também stores. Também aqui no exterior temos tentado ir melhorando sempre, beneficiando aqui as nossas instalações. Muitos de vós se calhar já não se recordam, mas esta calçada foi colocada há pouco mais de, há cerca de 2 anos e qualquer coisa, e que veio dar aqui muito melhores condições para as pessoas que acedem aos serviços. Há bocado estava-se a falar na questão do Covid-19, portanto nós, embora sem competências nesta área, temos feito o possível para apoiar quer os municípios, quer as entidades da região no combate à pandemia. Aqui temos o exemplo do que fizemos, portanto promovemos uma aquisição dos 13 municípios para proporcionar testes serológicos aos bombeiros voluntários do Baixo Alentejo e também às corporações, às equipas da Cruz Vermelha de Beja e de Castro Verde, e também relativamente aqui aos testes, os chamados testes PCR, que é aqueles de Zaragatoa, que permitiram que os trabalhadores virados para a educação pudessem também fazer estes testes de forma a, quando se reiniciaram as aulas para o secundário, serem detectados eventualmente algumas situações caso houvesse infecção. Também apoiámos aqui o Banco Alimentar contra a Fome, com uma campanha que é a campanha de papel por alimentos. O que é que nós fizemos? Muitos dos diários da República encadernados, e que às vezes nos custa um bocadinho, mas hoje já está tudo disponível em formato digital, portanto entregámos-los ao Banco Alimentar, que conseguiu depois ganhar algumas receitas com esta doação. A central de compras aqui de cima do Baixo Alentejo temos tentado dinamizar, portanto já temos um conjunto largo de acordos de esquadra a funcionar, já temos também um conjunto de municípios a utilizar a central de compras, queremos que ela continue a funcionar e bem, e temos tentado estimular junto dos municípios e de outras entidades, nomeadamente juntas de freguesia, empresas municipais e a Résia Alentejo também, entre outros que já são aderentes a esta central de compras. Na Autoridade de Transportes estamos a ultimar e vai ser assinado em breve o contrato de concessão para os transportes públicos rodoviários do Baixo Alentejo, que pensamos, caso tudo corra de acordo com o que temos programado, embora estamos ainda sujeitos ao visto do Tribunal de Contas e outras situações, mas pensamos que a partir do próximo mês de abril ou maio do próximo ano haja condições para iniciar a concessão para os próximos 5 anos. Eu recordo que fomos a segunda CIM do país a ter a poder ser assinado o contrato, e na altura que o nosso concurso público internacional estava a decorrer, estavam também a decorrer os da CIM de Aveiro e também de Viseu de Lafões, e ficaram ambos desertos. Felizmente o nosso tivemos um concorrente e conseguiu até ficar abaixo do preço que era pedido relativamente à prestação. O Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal continua também a trabalhar juntamente com os gabinetes técnicos florestais dos municípios, isto é financiado pelo Fundo Florestal Permanente. Temos também um conjunto de redes intermunicipais em funcionamento, a rede de bibliotecas. Estamos agora a disponibilizar em breve um portal que permite o acesso dos diversos utilizadores das bibliotecas do Baixo Alentejo, no sentido de poderem requisitar livros de qualquer biblioteca cujo
cujo inventário, no fundo, está depois disponível online, ou seja, uma pessoa, por exemplo, de Barrancos pode requisitar um livro de Alvito e o livro ir lá ter com ela, ou de Alvito, ou de Almodóvar, ou de outra biblioteca. A Rede de Museus do Baixo Alentejo também finalizou a exposição que esteve em Tavira nos últimos tempos. Ainda tentámos que ela fosse, a escrita no Baixo Alentejo, que ainda fosse para Lisboa, mas de facto, dada esta situação pandémica, evitou que fosse possível esta deslocação. Já havia contactos adiantados nesse sentido. A Rede de Arquivos Municipais também continua o seu trabalho, está a preparar uma candidatura que irá em breve ser apresentada ao Conselho Intermunicipal de dezembro, para promover aqui a questão do espólio que os arquivos têm dos nossos 13 municípios. A Rede Intermunicipal de Educação também tem continuado a trabalhar e estamos a desenvolver muitos dos projetos que foram aprovados no âmbito do Mais Sucesso Educativo para o Baixo Alentejo, uma candidatura intermunicipal no âmbito da promoção dos planos do sucesso escolar. O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico também continuam a trabalhar em rede. Ainda há pouco tivemos uma divulgação de um protocolo que assinamos com a Fundação AEP, que tem a ver com a divulgação do nosso Baixo Alentejo junto dos investidores na diáspora. A Modernização Administrativa da Simbal é um projeto que temos aqui em que temos um conjunto de investimentos para irmos dotando aqui os serviços da comunidade intermunicipal de melhores condições para poder prestar o seu serviço. Também estamos na fase final da implementação de um projeto de eficiência energética no edifício sede da Simbal. Para termos uma noção, estamos a gastar sensivelmente cerca de 1/3 da energia que consumíamos atrás, portanto uma poupança de 2/3. A questão da assistência técnica tem tentado a dar o apoio na análise e o acompanhamento das diversas candidaturas dos nossos 13 municípios e também da própria comunidade. O Coopera RS, que é um projeto elaborado em compromoção com a ESDIM e no âmbito do PROVER da valorização do recurso silvestre do Alentejo, também era muito baseado em ações presenciais. Já temos feito algumas online, nomeadamente esta sessão sobre crowdfunding e crowdlending, que foi feita online, mas no dia 25 de outubro já ocorreu uma sessão que foi transmitida em direto a partir da Feira da Caça de Mértola, embora não sendo presencial na totalidade, teve os oradores todos em simultâneo, naturalmente cumprindo as regras do distanciamento e as normas da DGS. Isto é aqui um quadro de resumo das diversas candidaturas intermunicipais que estamos a desenvolver, portanto já totaliza um investimento total superior a 4 milhões de euros. Projetos interregionais e transnacionais, o Interreg Med, um projeto designado Prominente Med, decorreu no dia 29 de julho um webinar sobre este projeto, que foi feito em parceria com a empresa Radiar e contou também com a presença de representantes daqui dos nossos municípios. Este projeto teve principalmente 2 projetos piloto, um foi um edifício de serviços da Câmara Municipal de Serpa e outro foi o edifício dos espaços do Conselho da Câmara Municipal de Mértola, em termos de eficiência energética. Outro projeto internacional em que nós estamos envolvidos é o Interreg, no âmbito do Interreg Europeu, o projeto Citizen, tem a ver com as hortas urbanas e já decorreu, portanto, aqui um conjunto de reuniões, nomeadamente esta que envolveu aqui os parceiros nacionais. Este é outro projeto também que está a decorrer, que é o LCA for Regions, portanto tem a ver com a abordagem de ciclo de vida, com a economia circular, e que somos parceiros também. Este é um outro que se iniciou também com POCTEP, com parceiros de Espanha e de Portugal, nomeadamente do Algarve, que tem a ver com a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Este é um outro também com o NERB e com 2 parceiros espanhóis, que é o Merca Córdoba e a Fundação Três Culturas, um de Córdoba, como o nome diz, e outro de Sevilha, e o NERB aqui e a Simbal, que tem a ver com o mercado halal, que é o mercado muçulmano, a tentativa de diversificarmos aqui os nossos mercados e tentar atrair pessoas destes mercados muçulmanos, nomeadamente jovens com poder de compra, para, em termos de turismo, poderem visitar aqui os nossos territórios. Muito há pouco tempo também foi aprovado este projeto LIFE,
do Links Connect, que tem a ver com a reintrodução do Lício Ibérico em Portugal e Espanha. É um projeto muito ambicioso, é um projeto de quase 19 milhões de euros. Nós temos uma muito pequena cota-parte de cerca de 157 mil euros, mas somos uma das 3 entidades de Portugal que fazem parte deste projeto, juntamente com o ICNF e as Infraestruturas de Portugal. Portanto, a Simbal é o terceiro parceiro nacional deste projeto, um projeto que o principal financiamento também é para financiar os centros de reprodução de lícios ibéricos, 3 em Espanha e 1 em Portugal, o de Silves, no caso. Este é um projeto que nós somos chefes de fila, Desconstruir para a Economia Circular, no âmbito do IA Grants, um projeto de quase 600 mil euros e que tem um conjunto de parceiros também alargado, no caso o LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, o Politécnico de Porto Alegre, o seu Laboratório de Economia Circular, a Resia Alentejo, a Smart Waste e também depois 3 parceiros, um da Noruega, outro da República Checa e um da Roménia. E tem a ver com resíduos de construção e demolição e a sua reutilização no âmbito da economia circular. Temos também candidatados mais 2 projetos, este aqui é a Programação Cultural em Rede no Baixo Alentejo e um outro que é o Património Cultural e Material do Baixo Alentejo, também virado para a promoção do nosso território, tendo por chapéu, chamamos-lhe assim, o património cultural e material do nosso território. E, se calhar, foi assim um bocadinho mais longo do que seria desejável, mas de uma forma mais ou menos sintética, é aqui a fotografia destes meses, o que temos feito durante este período. E estou à vossa disposição no caso de terem alguma dúvida ou questão que queiram colocar. Obrigada, Fernando. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão para colocar, pode indicar. Não havendo nada, portanto, damos o ponto por encerrado. Este também era só um ponto era só para conhecimento, portanto, não. Vamos passar então para o segundo ponto. O segundo ponto será a apreciação e votação das grandes opções do plano, orçamento e mapa de pessoal para o ano 2021. Sim, passo a palavra ao Presidente Jorge Rosa. Peço desculpa, mas de repente o ecrã desapareceu. Tive que ir à procura dele. Então, no ponto 2 temos as grandes opções do plano, orçamento e mapa de pessoal. O mapa de pessoal é exatamente igual ao último que tínhamos votado na Assembleia Intermunicipal, não há alterações. As grandes opções do plano e orçamento, como portanto, todos sabem, a Simbal tem vindo portanto, a crescer, digamos, em termos de números previsionais, orçamento e GOPs. Isso deve, sobretudo, a um número considerável de projetos e candidaturas onde estamos envolvidos e que têm sido aprovados. Portanto, temos cerca de 1.070.000 euros, salvo é esse o número de valor que está atribuído à Simbal para desenvolver os vários projetos em que estamos inseridos, portanto, em parcelas diferentes de uns para os outros, e isso obriga-nos, portanto, a subir um bocadinho em termos do orçamento. Temos conseguido, portanto, que esses projetos seja, sobretudo, o nosso apoio seja, sobretudo, a mão de obra, o que nos diminui, obviamente, as despesas para o pessoal, por parte dos salários de uma parte substancial dos técnicos e funcionários de Simbal, são pagos pelos diferentes projetos e isso é uma vantagem para nós. E aquilo que o Fernando estava a dizer há um bocadinho também tem a ver com o facto de conseguirmos associar estes custos a alguns desses projetos. Eu pedi novamente ao Fernando Roma que apresentasse aqui uns slides muito rápidos, porque estes documentos, portanto, os seus deputados tiveram todos acesso aos documentos. Ainda assim, o Fernando tem ali 2 ou 3 slides para apresentar com os números maiores, para terem uma noção, portanto, mais concreta do que estou a falar, e depois, obviamente, podemos ter alguma discussão ou passarmos à votação, como entendam. Portanto, Fernando, podes apresentar-se, faz favor.
Ora, penso que já devem estar a ver aqui a partilha do ecrã. Portanto, isto tem sido a evolução do orçamento da Simbal desde 2017, 2018 até 2021. Portanto, em 2021 ultrapassamos os 9.500.000 euros e, como o Sr. Presidente já disse há pouco, portanto, tem muito a ver com o conjunto de projetos em que estamos envolvidos. Eu recordo que desde 2020 que o Museu Regional de Beja já não faz parte também do nosso orçamento, portanto, parte do pessoal, neste caso foram 13 trabalhadores que transitaram para a Direção Regional de Cultura, já não estão aqui incluídos no orçamento de 2020 e naturalmente que não estão também no de 2021. Recordar também que a partir de 2021 vamos ter transferência de competências para as CIMs, algumas já obrigatórias, chamamos-lhe assim, portanto, e daí também termos que integrar algumas destas situações aqui, quer na parte do orçamento, quer na parte das grandes opções do plano. Portanto, estamos a falar do planeamento intermunicipal da rede de transporte escolar, planeamento da oferta educativa de acordo no âmbito da formação profissional, isto no fundo já existia, e no âmbito desta nossa competência, que também já estava prevista nas próprias competências e atribuições das CIMs, nós estamos a desenvolver já o abrigo de uma candidatura em copromoção com a CCDR, um procedimento para contratarmos fora o SANC, que é o Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação, que no fundo vai ajudar a definir quais são as necessidades de qualificação profissional para o nosso território nos próximos anos. Também uma outra competência será a participação na definição da rede dos quartéis de bombeiros voluntários e elaboração de programas de apoios às corporações, também a elaboração de propostas para a definição da rede dos lugares de paz, ainda participação em ações ou projetos de reinserção social para jovens adultos de violência doméstica, rede de julgados de paz e apoio às vítimas de crimes, desenvolvimento da promoção turística interna subregional em articulação com as entidades regionais de turismo, a gestão de projetos financiados por fundos europeus, também no fundo já se faz desde o início praticamente que as CIMs fazem isto, e também a gestão de programas de captação de investimento. Portanto, estas são algumas das transferências que automaticamente passarão para as CIMs a partir de 2021. Relativamente a 2021, portanto, em termos de linhas de ação prioritárias aqui no âmbito da Simbal, naturalmente o apoio à atuação da estrutura de apoio técnico, gabinete da contratualização, no que respeita aos fundos comunitários e às verbas que vêm para os nossos 13 municípios através do Pacto. A pesquisa, seleção e elaboração de candidaturas promovidas por nós ou em parceria, ou Portugal 2020, ou diretamente à União Europeia e outras fontes de financiamento, portanto vamos continuar a trabalhar ativamente nesta área. Naturalmente também tentamos reforçar aqui a nossa equipa no que respeita à Autoridade de Transportes, porque a partir do próximo ano, com a entrada em vigor da nova concessão, teremos aqui também responsabilidades acrescidas, promover também a utilização da Central de Compras Eletrónicas Intermunicipal, estimular e ampliar o trabalho em rede, portanto temos tentado reativar algumas redes e criar outras em termos de trabalho participativo dos diversos municípios, incrementar também o trabalho do nosso Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, e também tentarmos reforçar a comunicação da Simbal para chegarmos ao maior número de pessoas e principalmente aos principais destinatários. Estes são alguns dos projetos que temos a nível de cofinanciamento comunitário, mas a nível nacional, portanto o Abrigo do Alentejo 2020, ou do Portugal 2020, ou do POCUR, portanto outras situações. Não vale a pena estar a descrevê-los, já falei há pouco. Destacar se calhar aqui este é da proteção contra riscos de incêndio do Baixo Alentejo, que entramos agora já na fase final de um processo, de um concurso público internacional para a aquisição de um conjunto de equipamentos num valor de montante superior a 600.000 euros por diversos municípios aqui do nosso território. Portanto, este aqui é um resumo do quadro dos diversos projetos, a maior parte deles vai até 2022, o mais sucesso educativo é no âmbito da educação. Estes dois, a Rede para a Promoção da Qualificação e do Conhecimento do Alentejo e a Rede para o Acesso de Serviços de Interesse Geral do Alentejo, são ambos em compromoção com as outras CIMs do Alentejo, envolvendo também a Lesíria, outras entidades como a Universidade de Évora, a ADRAL, o Instituto Padre António Vieira e outros, e também a CCDR. Portanto, é um projeto em compromoção de larga amplitude e um trabalho aqui em rede com os diversos territórios que a CCDR responde. Depois temos aqui a proteção contra os incêndios, já vos falei há pouco, portanto, tem um conjunto grande e a fatia de leão destes valores tem a ver com equipamentos para o reforço da defesa da floresta contra incêndios,
A formação intermunicipal, portanto tivemos um projeto aprovado de mais de 150 mil euros, a programação cultural em rede e o património cultural, que estamos a aguardar a sua aprovação, um de 600 mil, outro de 551 mil euros. O Cooper RS, que é aquele em parceria com a ESDIM, a RIBA, a Feira das Bibliotecas, portanto é um projeto que decorreu e com grande sucesso pelos 13 municípios, com um conjunto de atividades e animação das bibliotecas, eficiência energética aqui da sede da Simbal, também aqui o SAMA, que é da modernização administrativa na própria edifício sede aqui da Simbal, e também o PEPAL, temos atualmente 5 estágios de PEPAL de técnicos nível 6 a decorrer. Os projetos transnacionais também já falei há pouco sobre eles, não me vou detalhar muito, portanto este aqui é a fotografia geral do que temos atualmente aprovado. Candidatámos mais 2, para já diretamente à União Europeia. Um tem a ver com a imprensa e com o nosso Diário do Alentejo, estamos a aguardar a sua decisão, e também o outro tem a ver com um centro Europe Direct aqui para o Baixo Alentejo, para dinamizar e, em termos de informação, dar conta do que se faz na União Europeia. Estamos a aguardar o resultado de ambos. Em termos genéricos, os que estão já aprovados e que estão em execução, naturalmente alguns devido à questão da pandemia com algumas restrições, e temos feito muitos dos trabalhos à distância, mas portanto para terem, estamos a falar de um orçamento global de 26 milhões, naturalmente que este valor tem aqui a sua fatia de leão na parte do lince, neste caso não é um leão, é um lince, mas são quase 19 milhões de euros neste projeto, e os restantes, muitos deles, uns com maior peso, outros com outros, mas deste montante global temos aqui cerca de um investimento da Simbal é superior a 1 milhão de euros, como há bocado o Presidente dizia, só nestes projetos transnacionais, e o apoio financeiro direto a estes projetos é de 850 mil euros, sendo que a nossa contrapartida é suportada na íntegra e muitas das vezes com imputação de recursos humanos, o que nos permite ajudar aqui ao financiamento da própria atividade geral da comunidade. E de uma forma assim genérica, portanto, isto é a fotografia ou é a previsão para o próximo ano, 2021. Naturalmente, muitos destes projetos estendem-se até 2022 e no caso do Lince vai até 2025. Portanto, este é o horizonte temporal para estas atividades. Muito obrigada, Fernando. Agora coloco este ponto à discussão. Alguém quer fazer alguma questão? Não? Portanto, não havendo questões, coloco o ponto à votação. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Presumo que seja o grupo todo da CDU, certo? Portanto, que serão 10 abstenções. E, portanto, o ponto foi aprovado por maioria com 17 votos favoráveis e 10 votos, 10 abstenções. Passamos agora ao ponto seguinte, que é o ponto 3, proposta número 7 do Conselho Intermunicipal de 9/11/2020, contratação de empréstimo de curto prazo, conta corrente calcionada. Portanto, isto é um ponto que é comum nos últimos anos nesta Assembleia de Novembro. Não sei se há alguma questão, se o Presidente Jorge Rosa quer dizer alguma coisa, se não... Não, só uma breve explicação, porque desta vez a entidade bancária é diferente. Portanto, nós colocamos ao mercado, portanto, a obtenção desta conta calcionada, como se recordam, é de 200 mil euros e só é usada a parte, portanto, em que há necessidade imediata, sendo logo reposta, portanto, assim que possível. Normalmente nós nem temos usado grandemente a conta agora porque não tem sido necessário, mas de um momento para o outro já tem acontecido que ela é necessária, nomeadamente
por exemplo, nas alturas em que pagamos vencimentos a dobrar ou que há alguma situação de urgência que os municípios não conseguem logo fazer face, portanto, a essa despesa, esta possibilidade tem sido muito importante para a gestão corrente da Simbal. E então, como fomos ao mercado desta vez, o Santander foi a entidade que apresentou melhores condições, porque quase, ou não cobram mesmo comissões, e tem umas condições mais favoráveis do que qualquer outra entidade bancária das que concorreu à conta calcionada. E, portanto, a proposta é que nós deliberemos aceitar na Assembleia a conta calcionada, neste caso no Santander, pelo período de 1 ano. Obrigada, Sr. Presidente. Não há questões? Se houver questões, alguém quer ver esclarecido mais alguma questão? Não havendo, só passar aqui o ecrã para o outro lado. Portanto, não havendo, ponho o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, que é a proposta número 8 do Conselho Intermunicipal de 9 de 11 de 2020, aquisição de serviços de revisor oficial de conta, ROC, projeto de decisão de adjudicação, nomeação de auditor externo. Também é um ponto que é comum sempre às reuniões da Assembleia de novembro. Há alguma questão? Portanto, aqui será continuar com os serviços que já tínhamos anteriormente. Não havendo questão nenhuma, coloco o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5, que é a proposta número 9 do Conselho Intermunicipal 9 de 11 de 2020, Regulamento Interno do Horário de Trabalho, Controle da Assiduidade e Pontualidade da Simbal, alteração. Portanto, aqui foi uma alteração ao Regulamento Interno, que já cá tinha vindo. Não sei se o Sr. Presidente Jorge Rosa quer esclarecer alguma coisa, se alguém tem alguma questão para fazer. Sim, José Cabrita. Obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de questionar se estas alterações foram sujeitas à participação, à auscultação por parte das organizações representativas dos trabalhadores ou, na ausência dessas organizações, pelos próprios trabalhadores. Obrigado. Pois, eu ia sugerir então, tanto antes do José Cabrita usar a palavra, que o Fernando pudesse fazer aqui uma breve explicação, porque obviamente que houve aqui isto foi tratado internamente e houve aqui alguma concordância sobre isto, até porque as alterações são muito pontuais, e portanto pedir ao Fernando que pudesse explicar aos deputados aquilo que antecedeu, portanto, o facto deste ponto ter sido votado no Conselho e agora na Assembleia Intermunicipal. Pronto, nós temos estado até em colaboração com o próprio STAL, pedimos contributos ao STAL relativamente aqui à questão do horário, do regulamento. Eu recordo que a Simbal antes não dispunha de nenhum regulamento e nós, portanto, começámos a trabalhar, e não tinha controle da assiduidade também, e portanto começámos a trabalhar nesse sentido. E permitimos uma coisa que antes não era possível, nomeadamente a jornada, o horário flexível para os tipos de trabalhadores que faz sentido utilizá-lo, nomeadamente também a jornada contínua para algumas situações, e até horário desfasado noutros casos, ou de acordo com o que é possível e naturalmente salvaguardando o interesse do serviço, porque é sempre também esse o nosso objetivo. Após este primeiro ano de funcionamento do regulamento, portanto, detectamos aqui algumas situações que carecem de alguma afinação. E nesse sentido, portanto, aqui a principal alteração se calhar é não haver a possibilidade dos trabalhadores compensarem, aqueles que têm a jornada flexível, não haver a possibilidade de poderem transitar para o mês seguinte os créditos horários que têm no mês corrente. Isto porquê? Porque chegámos à conclusão que não era interesse do serviço que as pessoas pudessem ir acumulando
uma carga horária que pudessem usufruir no mês seguinte, por exemplo, de um mês de férias extra, só porque naquele mês fizeram mais horas a mais. As pessoas têm um horário flexível. E nesse sentido, portanto, afinamos, naturalmente, caso haja necessidade do serviço das pessoas fazerem mais horas nesse mesmo mês, nós poderemos, e aí, se for interesse do serviço, seremos nós a solicitar e naturalmente que haverá esse crédito horário como se fosse em trabalho extraordinário, como habitualmente se faz. Portanto, foi só, no fundo, a principal alteração é estas ligeiras afinações que se vão fazendo, de acordo também com a experiência que temos ao longo deste primeiro ano de funcionamento do horário de trabalho do regulamento. Obrigada, Fernando. Há mais alguma questão? Senhora Presidente, posso pedir só um esclarecimento? Eu não entendi bem. O contributo por parte das organizações representativas dos trabalhadores foi solicitado para a alteração ou quando da elaboração? Eu não consegui perceber muito bem, gostava de ver esclarecido e queria também perceber se dos contributos do STAL, se foram solicitados para a alteração, se esses contributos, se foi dado conhecimento à organização da aceitação ou não desses contributos. Nós agora, após a aprovação o STAL foi contactado nesse sentido. Aliás, temos aqui um próprio dirigente que ajudou a elaborar aqui algumas das normas do regulamento. Portanto, um próprio dirigente do STAL que ajudou aqui a elaborar parte das normas destas alterações que foram feitas. E naturalmente que após a sua aprovação formal aqui nos órgãos da comunidade irá ser objeto de parecer final do sindicato. E está de acordo com a lei, naturalmente, o regulamento. Portanto, aqui não há aqui nenhuma ilegalidade, portanto vai de acordo com o que a lei diz. No fundo são pequenas afinações e pequenos ajustes que foram efetuados de acordo com as necessidades do serviço e com a possibilidade que existe em termos legais. Bem, penso que já foi feito o devido esclarecimento. Se não houver mais dúvidas nem mais perguntas, coloco este ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o ponto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao último ponto, ponto número 6, proposta número 10 do Conselho Intermunicipal de 9/11/2020, desculpem, transferência de competências nas áreas da educação, da saúde e da ação social. Portanto, neste caso, o que está aqui em questão é de não aceitação das transferências nestas três áreas que aqui estão. Portanto, não sei se o Sr. Presidente quer dizer alguma coisa. Sim, nós deliberamos no Conselho, portanto, aceitar esta possibilidade que nos dão de poder dilatar mais um ano a decisão sobre a aceitação destas competências, não é? E, portanto, o que se propõe é que isto possa ser, portanto, diferido um ano, não é? Para voltarmos depois a decidir sobre isto. Temos essa possibilidade e, portanto, propomos à Assembleia que aceite, não aceitarmos para já e podermos discutir o assunto tendo um ano para isso. Portanto, se nenhum eleito quiser fazer tomar da palavra, se ninguém quiser tomar da palavra, então eu vou colocar o ponto à votação, mas relembro que é para não aceitação da transferência de competências na área da educação, da saúde e da ação social. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos uma abstenção, portanto foi aprovado por maioria com 16 votos, peço desculpa, uma abstenção e 26 votos favoráveis. Portanto, chegamos ao final desta reunião. Senhora Presidente, peço imensa desculpa, não conseguia ativar aqui o som a tempo. Eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento em género quase de justificação do voto. Pelo que percebemos da informação do
do Executivo, esta votação, este sentido na votação, prende-se com uma questão de oportunidade, a possibilidade de adiar então a aceitação dessas competências. Nós votamos, concordamos com esse adiamento, mas, como é óbvio, não pelas mesmas razões, porque, como já o explicitámos aqui várias vezes, nós somos totalmente contra a aceitação destas competências, seja pela SIM, quer seja pelas autarquias. Trata-se de um processo, quanto a nós, que vai colocar em causa a autonomia, também financeira, por parte dos órgãos do poder autárquico local. Tá bom? Era só esse esclarecimento. Obrigada. Assim sendo, acabámos a nossa ordem de trabalhos, portanto, dou por encerrada a reunião, mas antes de encerrar, acho que devo deixar aqui uma palavra, porque estamos agora no mês de novembro, não é? Numa altura complicada em relação agora à pandemia, não sabemos até que ponto é que ainda se vai complicar um bocadinho mais daqui para o futuro, está-se a aproximar o Natal, esta era a altura que eu desejava o bom Natal, não é? E que toda a gente pensava, mas ainda é um bocadinho cedo, mas acho que nesta altura, acho que estamos todos um bocadinho a desejar que passe a altura do Natal e que passe esta fase toda que estamos a atravessar, que não é fácil nem para as famílias, nem para as empresas, nem para todas as entidades que estão na linha da frente. O nosso Sistema Nacional de Saúde está cada vez a ficar mais saturado e o que eu vos desejo, acima de tudo, é que protejam-se, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, agora a palavra é protejam-se, e desejo também um bom Natal na medida do possível, não é? Mantendo, se calhar, aquelas recomendações que são todas pedidas, que neste momento é estar com menos pessoas possíveis, não é? Portanto, o nosso Natal este ano provavelmente não vai ser, provavelmente não, quase certeza que não vai ser igual aos outros, não é? E que, acima de tudo, desejo é que para o ano estejamos cá todos, não é? E que as nossas famílias estejam cá todas e que, ao fim e ao cabo, consigamos passar por esta fase da melhor forma e com esperança, não é? Com esperança, força e que isto tudo vai passar e que, não sei se vamos ficar todos bem, mas pelo menos ver se não ficamos todos mal. Portanto, o que eu desejo é uma palavra de força, de esperança para todos vocês e para as vossas famílias. E até à próxima reunião, que será em abril e que esperemos que nessa altura já possa ser mesmo presencial. Não é? Tem que dar a palavra ao público. É verdade. Sr. Presidente, Paulo Arsénio, é verdade, normalmente não temos público, não é? No início tínhamos ali algumas assembleias com público, normalmente não temos público, portanto estava-me a esquecer e esta é a hora de que o público, se quiser intervir, pode intervir. Portanto... Aqui com problemas também no microfone. Não, eu tenho uma curta intervenção de 40 minutos, se tiverem paciência, estou a brincar. Apenas desejar também naturalmente um bom Natal a todos. Já agora estou aqui com o público, mas tal como o presidente do MEPIRS, do município de Serpa, somos também vice-presidentes do Conselho de Simbal e do Conselho Executivo e, portanto, é também nessa qualidade naturalmente que recebi o convite e o link e com muito gosto assisti aqui à discussão, quer do ponto de antes da ordem do quer dos pontos de ordem de trabalhos. É sempre importante que a Assembleia Intermunicipal tome conhecimento daquilo que nós, 13 presidentes de Câmara da Comunidade Intermunicipal, vamos decidindo e fazendo ao longo dos meses também na nossa CIM. E, portanto, desse ponto de vista, neste formato absolutamente novo, ao qual nos habituámos e que preenche muito do nosso tempo, nestes tempos atuais, aqui estive convosco e, portanto, estava a brincar, não vos vou tomar mais tempo. Desejo uma boa noite a todos, muita saúde e um excelente Natal. Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, agora é que dou por encerrada a reunião. Um bom Natal e até para o ano. Dou por encerrada a reunião. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Deus, boa noite. Obrigada a todos. Muita saúde para todos.